Oi, pessoal, vamos iniciar aí a correção das atividades de hoje, dia 12 de agosto de 2020, quarta-feira. Começando aí com as atividades de português, eu trouxe para vocês um conteúdo para estar passando no caderno, esclarecendo o que é um substantivo primitivo e substantivo derivado, porque hoje a gente vai trabalhar com família de palavras. Então, é bom vocês saberem o que significa um substantivo primitivo e um substantivo derivado. O conteúdo diz assim, ó. Já aprendemos o que são substantivos, palavras que dão nomes aos seres. Substantivos próprios são nomes próprios, geralmente escritos com letra maiúscula. Substantivos comuns são nomes comuns, como cachorro, casa, estojo, etc. Agora a gente vai se aprofundar um pouco no estudo sobre os substantivos. Na língua portuguesa, definimos substantivos primitivos, aqueles nomes que não derivam de nenhuma palavra. Então, seria a palavra original. Ele não veio de palavra nenhuma, como casa, gelo, folha. Já o substantivo derivado derivam de outros, se formam a partir de um substantivo primitivo. Casa é um substantivo primitivo. Qual palavra deriva de casa? Caseiro. Gelo é um substantivo primitivo. O que deriva de gelo? Geleira, geladeira, geladinho. Folha, substantivo primitivo. O que deriva de folha? Folhagem, folheto, tá? Um substantivo primitivo com seus derivados formam o que chamamos de família de palavras. Então, família de palavras são palavras que derivam de um substantivo primitivo, tá? É o primitivo e seus derivados. Vamos fazer as atividades que vai ficar um pouco mais claro. Livro didático, páginas 77 até 79. Então, vamos lá, vou aproximar mais um pouco. Escreva o nome da figura, depois escreva duas palavras formadas conforme a indicação. Então, a figura é um gelo, né? Gelo, tira o O, que nem tá mostrando aqui, né? Tira o O e coloca a deira. Geladeira. Gelo, tira o O e coloca eira. Geleira. 2. Releia esta estrofe do poema A História da Banana. Eu acho que vou para a floresta para não virar bananada. Vivia reclamando a banana enfesada. Que palavra é o nome de um doce? Bananada, né? Nome de doce. Com que fruta é feito esse doce? Com a banana. Observe como são formadas essas palavras. Banana, né? Banan mais A. Bananada, banan mais ada. Bananeira, banan mais eira. Que parte dessas palavras é igual? Banan. Que partes mudam o sentido delas? A, ada e eira. As palavras com a mesma origem e que têm uma relação de sentido entre si formam uma família. Ferro, ferreiro, ferraria. A parte comum, fer, é a base do significado. As terminações acrescentam novos sentidos à palavra. 4. Organize as palavras na tabela formando famílias. Então, rosa. Dá para fazer o quê? Roseira, roseiral, rosada. Ferro. Ferragem, ferrugem, ferroso. Você pode ir riscando para você não se perder. Ó. Rosa. Roseira, roseiral e rosada. Ferro, vou até colocar de outra cor, verde. Ferro, ferrugem, né? Ferroso e ferragem. Leite, leitoso, leiteira e leiteiro. Fruta, frutífera, fruteira e frutaria. Usou todas as palavrinhas, tá vendo? E formou as famílias de palavras. Numere a segunda coluna indicando a família que pertencem às palavras da primeira coluna. Então, riso. Qual a família do riso? Risada, risonho e risinho. Terra. Qual a família da terra? Terreiro, enterrar e terremoto. Cabeça. Qual a família da cabeça? Cabeçada, cabecear e cabeçudo. Então, fica 3, 1, 2. Tá? 6. Encontre no diagrama duas palavras da mesma família
de cada uma das palavras a seguir. Então, de música, né? Música tá de verdinho, vou usar o lápis verde, ó. Família da música, músico e musical, ó. Musical também, né? É da família da música. Pedra. Pedra tem pedregulho, pedreira. São duas palavras cada um, né? Pedregulho e pedreira. E cidade, vou pintar de amarelo, que é a cor que eu tenho aqui. Cidadão e cidadania, tá? Então, fica assim, ó. 7. Releia. Narrador 2. Houve uma banda de jovens cigarras que tinham o costume de ensaiar ao pé de um formigueiro. Cigarras entram. Cigarra A. 1. 1, 2, 3 e... As cigarras começam a cantar. As formigas se divertem e dançam enquanto trabalham. Narrador 2. Só paravam quando cansadinhas e ficavam felizes quando percebiam que divertiam as formigas que por ali trabalhavam. As cigarras param de cantar e as formigas aplaudem. Entram os músicos. Encontre no texto duas palavras da mesma família e escreva-as. Então, a gente tem aí formigueiro, né? E formigas são da mesma família, tá? Formigueiro, que tá aqui no texto, né? E formigas são da mesma família, tá? Qual é a parte comum dessas palavras? O formigue, né? Você conhece outras palavras dessa mesma família? Existe formiguinha, formigar quando o braço da gente fica dormente, né? O que as formigas fazem? Elas trabalham no texto, né? E as cigarras cantam. Encontre para cada palavra que você escreveu uma palavra que pertence à mesma família. Então, trabalham. Trabalhar, trabalhador, trabalho. E cantam. Cantar, cantor, cantoria, tá? Aí vocês podiam aí colocar os derivados que vocês lembrassem, tá? 9. Releia esta rúbrica e observe a palavra destacada. Entram os músicos. Manter a música até que todas as cigarras se aninhem no canto do palco. Então, essa rúbrica aí, mostrando o que os atores tinham que fazer apresentando a peça, né? Você sabe o que significa aninhar? Pôr num ninho, né, gente? E abrigar. Tem os dois sentidos aí, tá? Então, vocês podiam fazer um xizinho, pôr no ninho e abrigar também. Como se formou a palavra aninhar? A mais ninho mais ar. Aninhar. Há duas palavras da mesma família nessa rúbrica. Escreva músicos, né? Vou até mostrar aqui, ó. Música e músicos, tá? Essas duas palavras são da mesma família, músicos e música, tá? Então, as atividades aí da família de palavras eram até aí na página 79, tá? Além disso, tinha uma atividade no interdisciplinar, tá? A gente ia continuar aquele assunto sobre paisagens. Lembra que a gente aprendeu ontem sobre paisagem cultural, quando é feito pelos homens, que são os prédios, as ruas, né, as casas, e paisagem natural, que é da natureza, as árvores, as montanhas, o rio, tá, os oceanos, né? Então, vamos trabalhar mais um pouquinho disso no livro Interdisciplinar, página 50 e 51. Então, era esse assunto da paisagem que a gente começou ontem e a gente ia continuar hoje, aqui na página 50. 3. Complete o esquema com as expressões do quadro a seguir. Paisagem cultural, elementos naturais e paisagem natural. Então, a paisagem é formada por elementos naturais e elementos culturais, que compõem os elementos naturais compõem a paisagem natural e os elementos culturais compõem a paisagem cultural. Observe as imagens a seguir. Então, a gente vê aqui, é um rio, né? Tem umas rochas aí, mas isso aqui parece mais um riozinho perto de uma cachoeira, provavelmente, né? E aqui a gente tem uma grande cidade aí de Florianópolis, né? Em qual das imagens predominam elementos naturais? E que elementos naturais aparecem na imagem? Então, vamos escrever, ó. Em qual das imagens predominam elementos naturais? Na 1, né? Figura, imagem.
E que elementos naturais aparecem na imagem? Rochas, rio, deve ser rio, né? Montes, né? Céu azul. Então, é isso, né? Deixa eu pôr mais para cima para a gente colocar aí a segunda. Enquanto as imagens predominam elementos culturais criados pelo homem, né? Imagem 2. Escreva em seu caderno 2 exemplos de elementos culturais que aparecem nessa imagem. Prédios. E a gente vê aqui uma ponte, né? Isso aqui é construído pelo homem também. Ponte. Então, a gente tem aí 2 elementos culturais construídos pelo ser humano, tá bom? Página 51. Pesquise em revistas, jornais, diferentes paisagens, depois recorte os elementos naturais e os elementos naturais e elementos culturais de cada uma delas. Em seguida, crie uma paisagem combinando os elementos que você recortou. Então, você poderia ou recortar de uma revista ou jornal, do que você tiver em casa. Se você não tiver nada para recortar, porque acontece, às vezes a gente jogou revista fora, né? Não tem como recortar, você pode desenhar, né? Então, se você for desenhar elementos naturais, montanhas, né? Você pode desenhar lá montanhas, elementos culturais criados pelo homem. Casinha, né, gente? Você pode desenhar as montanhas, casinhas, ele quer elementos naturais e culturais, né? Então, ó, minha casinha tá feinha, mas eu tenho certeza que vocês vão desenhar aí mais bonitinho, né? Então, se você não tinha aí revistas, né, jornais para estar recortando e formando, você mesmo podia desenhar, desde que você lembre que tem que ter os dois aí, tá? Elementos naturais, tá? Da natureza aí, e elementos culturais criados pelo ser humano. Então, tenta fazer árvores, ou montanhas, e rios, e um lugar onde também tem a construção aí de seres humanos, tá? Prédios, casinhas, pontes, calçadas, tudo que é referente à construção feita pelo homem, tá? Então, se você não tinha de onde recortar, você podia desenhar. Que elementos compõem a paisagem que você criou? Então, o que você desenhou ali que são elementos culturais e naturais? No meu caso aqui, eu desenhei montanhas e uma casa, tá? Que elementos predominam nessa paisagem? Aqui falar que a resposta é pessoal, porque vai ser de acordo com o seu desenho. O meu desenho que eu fiz predomina os elementos naturais, porque eu fiz mais montanha do que casas, né? De qual tipo é a paisagem? Elementos aí naturais, tá? Desenhe em seu caderno a paisagem no lugar onde você vive. Depois liste elementos que existem nela, separando-os em naturais ou culturais. Que elementos predominam na imagem que você desenhou? Então, da sua casa, você que mora em Ibaté, tem mais casas, calçadas, ruas, prédios, ou tem mais árvores, rios? Onde você mora? Provavelmente vão ter mais casas, né? E supermercados, coisas construídas pelos homens, tá? Então, aí, provavelmente, vocês vão fazer o xizinho nos elementos culturais, que é em relação a construções, tá bom? Você desenha no caderno o lugar onde você mora e coloca aí qual tipo de paisagem que é, tá bom? Então, essas foram as atividades de hoje, né? Era só essas duas do interdisciplinar e de português, tá? Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Um beijo, tchau e boa prova para quem estiver terminando.